Bom, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou mostrar para vocês aí aquilo que a gente tinha combinado, né? De uma explicação um pouco mais com calma, né? Sobre os vetores aí, operação com vetores, tá? E a primeira situação que a gente tem, que é a situação 1, são os vetores com a mesma direção, tá? Então, direção, a gente viu, né? Que está relacionado com o posicionamento do vetor no espaço, certo? Sem olhar ainda para o sentido, que é para onde a setinha está apontando, beleza? Então, a gente olhando essa situação aqui, pessoal, a gente tem esses vetores todos na mesma direção, tá certo? Eles estão todos na horizontal. Beleza? Só que nada impede, né? Claro, deles estarem numa posição inclinada, num determinado ângulo, isso não interessa, tá? O que interessa é que todos têm que estar na mesma direção, tudo bem? Bom, essa daqui, pessoal, é a representação gráfica dos vetores, tá certo? Então eu estou vendo aqui os vetores mesmo, as setinhas sendo representadas, tá certo? E eu tenho que achar um vetor resultante. Quer dizer, é um vetor que seja a representação dos três juntos, certo? Então eu vou fazer aqui o meu vetor resultante, que a gente vai calcular ele. Eu vou chamar ele de R, tá? Meu vetor resultante é uma somatória de todos eles. Eu não vou colocar o sentido ainda, porque a gente não sabe, a gente vai ter que fazer as continhas aqui, tudo bem? Bom, então vamos lá, né? Esse vetor resultante eu vou chamar ele de R. E como ele é um vetor, eu coloco uma flechinha em cima. Né? Vocês ficaram com dúvida, professor, mas a flechinha está apontando para a direita. Essa flechinha aqui é só uma representação, tá, pessoal? Não se atentem a ela, não. Só finge que é uma flechinha que está ali. Tudo bem? Bom, então o meu vetor resultante é igual. Vejam só, ó. Eu vou analisar o primeiro vetor aqui, que é o A, tá? O a direção dele é igual à das outras, então beleza. O módulo dele é 9, tá? E quando eu vejo o sentido, ele está apontando para a direita. Vocês lembram lá que no plano cartesiano, né, no eixo XY, vocês lembram disso daqui? Quando a gente está apontando para a direita, nós temos mais. Apontando para cima, nós temos mais. Apontando para a esquerda, nós temos menos. E apontando para baixo, nós também temos menos, né? Isso no eixo Y e isso no eixo X. Tranquilo? Então, se o A está apontando para a direita, então o sinal dele é positivo. Então, eu vou colocar o valor de A aqui como positivo. Então, mais 9. Isso daqui é o A. Certo? Bom, beleza. Então, vamos analisar agora o B. O B, pessoal, ele tem módulo 4, certo? E ele também está apontando para a direita. Então, ele também tem sinal positivo. Então, o meu B, para entrar aqui na somatória para eu achar resultante, também vai ter sinal positivo e o módulo dele é 4. Beleza? E por último, né, a gente tem o vetor C. Vejam que o vetor C, pessoal, ele tem um módulo 15, só que o sentido dele está ao contrário. Então ele é negativo. Na hora que eu for colocar aqui na minha continha, eu vou colocar um menos 15. Porque eu analisei aqui e vi que o meu vetor C está no sentido contrário dos outros. Tá certo? Então aqui eu já consigo calcular o meu vetor resultante. Tá? O meu vetor resultante vai ser igual 9 mais 4, 13. Menos 15 vai dar menos 2, não dá? Então, o meu vetor resultante é igual a menos 2. Então, o módulo do meu vetor resultante é igual a menos 2, certo? Módulo, pessoal, eu nunca coloco o sinalzinho de menos aqui, tá certo? O que vai dar o sinal de menos ou não é o sentido do meu vetor, tá? O módulo sempre é positivo. Então, aqui no meu vetor resultante, eu vou falar que o módulo dele é 2. E para representar esse sinalzinho negativo que está aqui, eu vou colocar a flechinha apontando para a esquerda.
Tudo bem? Então, isso daqui, ó, é errado, tá? Módulo é sempre positivo. Vou colocar uma observação aqui, ó. Módulo sempre positivo. Ok? Beleza? Então, o vetor resultante ele tem módulo 2, direção horizontal e sentido negativo. Ok? Bom, vou fazer esse outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo é um pouco mais prático, tá bom? Porque é como se a gente estivesse puxando uma caixinha. Foi o exemplo que eu dei lá na aula, tá? Então a gente tem duas pessoas puxando essa caixinha. Uma pessoa está fazendo uma força. Desculpa. Está aplicando uma força na direção horizontal, sentido positivo de 3 newton. E uma outra pessoa está fazendo uma força de 5 newtons, né? O módulo desse vetor é de 5 newtons, também na direção horizontal, com sentido positivo. Tá certo? Então, para a gente achar essa resultante aqui, a gente tem que montar a somatória aqui, ok? Então, o meu resultante é igual. O vetor A, pessoal, ó, ele tem módulo 3 e está no sentido positivo. Então, ele é mais 3. Certo? O meu vetor B, ele tem módulo 5 e sentido também positivo. Então, eu vou colocar aqui mais 5. Ok? Então, a gente consegue concluir aqui que o nosso vetor resultante, e aqui você pode usar qualquer letra, tá? Pode ser D, C, qualquer letra, tá, pessoal? Eu coloquei R de resultante. É igual a 3 mais 5, 8. Como a gente está preocupado agora com a unidade, nós estamos falando em Newton, que é força, né? Então eu não posso esquecer de colocar a unidade. Então, no final das contas, esses dois vetores combinados podem ser representados por um único vetor de módulo 8 newtons, direção horizontal, sentido positivo. Tudo bem? Aí, pessoal, eu vou só fazer mais um exemplo que eu achei pertinente aqui. Olha, vamos supor que vocês tenham, por exemplo, 3 vetores. Eu vou pegar de cores diferentes aqui, tá? Um vetor desse jeito aqui, tá? Que eu vou chamar de vetor A, com módulo igual a 5, certo? Um vetor B, na mesma direção, ó, tá vendo? Mesma direção. Opa, esse é B. Com módulo igual a 6, tá? E um outro vetor na mesma direção, mas no sentido contrário, olha aqui, ó. C igual a 9, por exemplo, certo? Vocês estão vendo, pessoal? A regra para eles é a mesma, tá? A regra na soma, na adição, né? Na soma de vetores é a mesma. Se eles estão no mesmo sentido ou na mesma localização no espaço, né? Posicionados do mesmo jeito no espaço, eu posso somar direto. Eu só tenho que me preocupar com o sentido, tá? Agora, vejam bem o sentido desses vetores aqui, ó. Se a gente colocar o plano cartesiano aqui, a gente tem mais para cá, menos para cá, menos para lá, ok? Ó, eu vou pegar esse vetorzinho A e vou colocar ele aqui em cima, ó, certo? Então eu vou representar ele aqui, ó, o vetor A. Vocês estão vendo que ele está sempre no quadrante positivo? Estão percebendo isso? Ok? Então o sentido dele é positivo. Então como é que eu vou representar? Ó, a minha resultante, o meu vetor resultante vai ser igual. O vetor A aqui, ó, ele está na mesma direção de todos e o sentido dele é positivo. Então eu vou colocar o módulo dele aqui acompanhado de um sinal de mais. Certo? O vetor B, se vocês forem analisar, ele está no mesmo quadrante lá, tá vendo? Ó? Tá certinho, tá igualzinho. Tá?
Bom, se ele está igual, então quer dizer que ele é positivo. Então eu vou representar ele aqui, ó, como mais 6. Agora, percebam que o vetor C ele está no sentido contrário desses outros dois. Se ele está no sentido contrário, eu tenho que representá-lo com sinal negativo. Se a gente for colocar ele aqui no plano cartesiano, olha aqui, ó, ele está oposto, guarda essa palavra, oposto a esses dois vetores aqui. Se ele está oposto, então eu tenho que colocar um sinal contrário, que é um sinal negativo para representar ele. Ok? Vamos fazer a somatória? Ó. O meu vetor resultante é 5 mais 6, 11, menos 9, 2. É como se eu tivesse, então, um vetor no sentido dos dois aqui, do A e B, porque é positivo, né? No sentido de A e B com módulo 2. Então, o meu resultante vai dar isso daqui, ó. Ok? Beleza, pessoal? Bom, então percebam que não importa aonde que os vetores vão estar aqui no plano cartesiano. É claro, né? Importa onde eles vão estar no plano cartesiano para vocês verem o sinal positivo e negativo. Mas se vocês se confundirem, pessoal, por exemplo, eu vou dar mais um exemplo aqui que eu acho necessário. Ó. Olha aqui, ó, um caso assim, por exemplo. Ó. Nós temos vetor A para cá, valendo 4. Vetor B para cá, também valendo 6, certo? Ó, os dois estão apontando para lá. E eu tenho um vetor C valendo, sei lá, 5. Ok? Percebam que esses dois vetores aqui, ó, todos estão com a mesma direção, certo? Mas esses dois vetores aqui estão apontando mais lá para a esquerda, certo? E esse daqui está apontando mais para a direita e para o lado de baixo. Olha a confusão que pode dar, ó. A gente tem mais aqui, menos aqui, menos aqui, ok? Ó, o vetor A, eu vou colocar ele aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está pegando como se fosse, né, a parte positiva do y mais negativa do x, concordam? Beleza? Ele está pegando, ó, a parte positiva do y mais negativa do x. Estão vendo? Aqui, pessoal, nesse caso, vocês podem escolher um sentido conveniente para esse vetor. Só que o outro que está no sentido contrário, vocês têm que inverter o sinal. Tá? Então vamos tomar por base, por exemplo, a gente analisar esses vetores com base no eixo x, certo? Com base no eixo x, esses dois vetores aqui vão estar negativos, ok? Então, a resultante vai ser igual a 4. Se a gente adotou aqui o eixo x para escolher o nosso sentido, se ele é positivo ou negativo, então esse 4 aqui estaria negativo, esse vetor A. Ok? Do mesmo modo, ó, o vetor B ele está no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido. Tá? Então, se eu escolhi negativo para o A, eu tenho que escolher negativo para o B. Então, B menos 6. Ok? E o C, pessoal, olha aqui, ó, ele está na parte positiva do meu plano cartesiano. Vocês estão conseguindo ver? Ó, ele está na parte positiva do meu eixo X aqui, ó, no plano cartesiano. Se ele está na parte positiva, ele é oposto aos outros dois eixos, aos outros dois vetores. Então eu vou ter que mudar o sinal dele. Então eu vou colocar aqui um mais 5. Então o meu C aqui ficou mais 5. Ok?
Beleza? Então, o meu vetor resultante vai ser menos 4 com menos 6, menos 10. Menos 10 com mais 5, o meu vetor resultante vai ser menos 5. Se ele é negativo, pessoal, na hora que eu for representar ele, ele tem que concordar, o sentido dele tem que concordar com as minhas escolhas iniciais. Tá? Então, se é menos, né, se é negativo o sentido, e eu adotei que os vetores A e B são negativos, então a minha resultante tem que ser também para o mesmo sentido. Então eu vou representar a minha resultante apontando para a mesma direção, mas o módulo vai ser 5. Ok? Então percebam, pessoal, que eu não dou o sinal aqui no módulo. O meu sinal ficou na pontinha da flecha no que eu escolhi. Certo? Eu tenho sempre que concordar com o que eu escolhi. Tá? Ô Raul, mas e se eu tivesse, nessa mesma situação aí, e se eu tivesse levado em consideração o eixo Y para escolher o sentido dos meus vetores? Vamos fazer? Ó, tem que dar a mesma coisa, tá? Só o sentido que vai mudar. Então, o A, nesse sentido aqui, ó, o A igual a 4, o B igual a 6, e o C, no sentido contrário, ó, C igual a 5. Ok? Só que agora, ó, olhando lá para o plano cartesiano, aqui é eixo Y, aqui é eixo X, aqui é mais, aqui é menos. Beleza? Olhando no plano cartesiano, ó, eu vou levar em consideração, para escolher o meu sinal, o eixo Y. Certo? Então eu vou colocar esse vetorzinho aqui, onde cabe ele, e vou levar em consideração a análise dos sentidos aqui, com base no eixo Y, porque está trocado, tá vendo? Ó? Certo? Ele tem duas possibilidades. Então eu vou falar que se ele está apontando para cima aqui, então ele é positivo, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Para eu calcular a minha resultante, é igual. Esse vetor A aqui, com base na minha análise de sentido, que eu estou fazendo baseado no eixo Y, eu estou falando que ele está para cima, então ele é positivo. Então eu vou colocar o valor dele aqui de 4. Certo? Olhando o vetor B, ele também está apontando para cima. Tá certo? Se eu estou levando em consideração o eixo Y, está apontando para cima, ele tem sinal positivo, sentido positivo. Então, coloquei o módulo dele aqui, 6. Agora, olha o C. O C, pessoal, ele está apontando para o sentido contrário dos outros dois vetores. Se está ao contrário, eu tenho que mudar o sinal. Lembram disso? Ele está apontando para cá. Ó. Olha lá, ó. Tá ao contrário. Um está apontando para esse lado aqui. Se a gente levar em consideração o eixo Y, esse daqui está apontando para cima e esse está apontando para baixo. Então eu só tenho que trocar o sinal. Olha aqui, ó, menos 5, que é o módulo. Ok? Quanto que tem que dar isso? O módulo tem que dar igual, pessoal. Só que o sentido muda, porque a gente adotou outra convenção. Tá? Então 4 mais 6, 10 menos 5, 5. Tranquilo? Só que percebam, né, que agora a gente não tem aquele sinalzinho negativo, tá? O sentido positivo aqui foi esse daqui que a gente adotou, ó. Então eu vou representar do mesmo jeito que eu adotei o que era positivo no início. Quem era positivo no início? O A e o B. Então esse vetor resultante tem que concordar com o sentido de A e B, que é positivo. Do mesmo jeito, pessoal, ele vai ser representado assim. Vocês estão vendo que é a mesma representação. Olha aqui, ó, eu vou voltar, ó.
É a mesma representação, ó. Tá vendo? A representação gráfica é a mesma. Só mudou os sinaizinhos na hora de eu fazer a conta. Só isso, tá certo? A representação é a mesma. Mas isso daqui, pessoal, é só para vocês verem. Se o vetor tem sentido contrário, vocês mudam o sinal, simplesmente. Se o sinal vai ser positivo ou negativo aqui para um ou para outro, não vai fazer diferença na representação. Tudo bem? Bom, o que eu queria falar sobre soma de vetores era só isso, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me mandem mensagem. Um abraço.